E o ministro Onyx Lorenzoni esteve em Erechim na última segunda-feira para uma palestra voltada para o trabalho e emprego. O evento aconteceu no Polo de Cultura, na ACIE, onde reuniu diversas lideranças de Erechim e também de toda a região para acompanhar a passagem do ministro. Acompanhe. A Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim, a ACIE, e o Conselho de Desenvolvimento de Erechim, o CODER, e demais entidades que o integram, promoveram na última segunda-feira, no Polo de Cultura, palestra-almoço com o ministro do Trabalho e Previdência Social, Onyx Lorenzoni. Infelizmente, nosso ministro, às 8h30 da manhã, sobrevoou o nosso aeroporto, não conseguiu pousar, se dirigiu a Canoas e ficou aguardando até 10h30 da manhã. 20 para as 11, decolou para vir para cá e justamente na hora de fazer o pouso, a chuva tão sagrada que precisamos nos incomoda novamente. Ele foi para Chapecó, acabou de pousar, faz 10 minutos, e está se deslocando, tipo The Flash, né, que lembra aí, para chegar até aqui em tempo para conversar conosco. O evento teve casa cheia e abertura pelo presidente da casa, que em sua fala se mostrou indignado pela falta de acesso em diversos pontos. Está muito claro que nós temos que trabalhar em torno de um objetivo, mas que seja um por ano, que seja o aeroporto, ou a 153, ou ferrovia, ou a 477, ou a 211, seja qual for, mas tem que ter um objetivo por ano, para conseguir melhorar a nossa infraestrutura. Está aqui, toda essa gente deixou seus afazeres para vir o ministro e ele não conseguiu pousar no nosso aeroporto. Peço desculpa a vocês, eu estou muito nervoso porque nunca me aconteceu um caso desses, de perder totalmente o protocolo por causa de um aeroporto que não pôde pousar um avião. Então, gente, ó, cabe aqui, a CIE tem esse apelo regional, sempre cuidou de tudo, de todos, sempre que possível, colocou a mão, fez as coisas funcionarem. Poderia ser melhor, mas lutamos com as armas que temos. Acho que agora chegou a hora, está aqui o exemplo, nós temos que nos unificar, sermos uníssonos e buscar um único objetivo por ano. Independente de partido, de senador, de governador, de presidente da República. Vamos elencar uma obra só por ano e vamos executá-la. Dessa forma nós vamos evoluir, caso contrário não adianta. Em sua palestra, o ministro Onyx Lorenzoni falou do projeto assumido logo após as eleições presidenciais em 2018, da obrigação e o dever de transformar o Brasil em um novo país. Quando nós vencemos a eleição em 2018, nós sabíamos que éramos um governo disruptivo, que nós tínhamos a obrigação e o dever, pelos compromissos assumidos com a população brasileira, de transformar o Brasil. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês, para a gente poder entender que momento nós vivemos hoje, tanto no cenário interno, na relação com outros países e na relação com o nosso presente e com o nosso futuro. Após todos os entraves que deram um enorme trabalho para o ministro chegar até Erechim, sua palestra mostrou números e a realidade do Brasil. Onyx apresentou o momento atual, tanto no cenário interno como externo, a relação do país com outras nações e da relação com o presidente e o futuro. Segundo ele, saía um projeto de poder com 130 mil cargos, 39 ministérios, prejuízos nas estatais, corrupção sistema, cemitério de obras, obras fora do país, invasão de propriedade, altos índices de criminalidade e desrespeito a direitos fundamentais, e entrava um projeto de nação, menos para o governo, mais para as pessoas, parceria com o que produz, defesa das liberdades, respeito ao direito de propriedade e corrupção zero. Quando nós chegamos, saía um projeto de poder. Que projeto de poder é o que saiu? Tirado pelos senhores e pelas senhoras. 130 mil cargos de corrupção. Brasil campeão mundial disso. 39 ministérios, todas as estatais, sem exceção, davam prejuízos. Corrupção sistêmica, tinha uma matéria por semana, ou 2 ou 3 operações da Polícia Federal, todos aqui lembram disso.
Nós tínhamos um cemitério de obras públicas no Brasil. Quando eu assumi a Casa Civil, eram 35 mil obras que estavam paralisadas. Não eram 13 mil, 35 mil obras, né, que haviam sido iniciadas e não haviam sido concluídas. Por quê? Eles tinham o hábito de inaugurar a placa e vender a mentira da esperança que não ia se realizar. Invasões de propriedade era a regra, né? Altos índices de criminalidade e desrespeito aos direitos fundamentais, né? De propriedade, liberdade, democracia e utilização da máquina pública para um projeto de poder. E aqui cabe uma história. Essa história, ela é de abril, mais ou menos, de 98. Na época, Lula tinha dado uma elevada nos seus índices, apresentava um programa de rádio, uma pessoa que muitos conhecem aqui, Armindo Antônio Ranzolin, e perguntava para um professor. Foi esse o momento que eu ouvi. Eu estava me preparando para ir para a Assembleia, eu era deputado estadual, e disse: professor, o que significará para o Brasil uma eventual vitória de Lula nesse ano? E o professor respondeu: o renascimento do projeto socialista da América para o mundo. Eu meti a minha gilete na cara e eu disse: epa, Maquese maluco. E aí ele foi nessa de professor, no final ele termina: obrigado, professor Marco Aurélio Garcia. O ministro falou que em 2019 marcava o início da transformação. Corte de 30 mil cargos, redução de ministérios, redução de níveis hierárquicos, corte de privilégios, fim do desperdício, avanço de concessões e privatizações, desburocratização e digitalização, respeito às liberdades e direitos das pessoas e retomada de obras. Eram 35 mil obras paralisadas quando este governo assumiu. E naquele período o Brasil botou para fora 18 bilhões de dólares de dinheiro nosso. Todo mês de agosto, o chefe da Casa Civil e o ministro da Fazenda e da Economia são obrigados a assinar uma autorização de transferência do dinheiro dos nossos impostos para o BNDES de 500 milhões de reais ano. Porque todos os 18 bilhões de dólares foram mandados para fora do Brasil sem nenhuma garantia. Aliás, a garantia risível do Porto de Mariel são charutos, como a gente descobriu há algumas semanas atrás. Esta era a forma irresponsável com que as coisas eram produzidas no Brasil. A evolução foi para grandes avanços e a retomada da confiança por meio da reforma da Previdência, Lei da Liberdade Econômica, revogaços de mais de 5 mil atos, decretos e portarias, visando simplificar para quem empreende e quem trabalha, e instituídos programas de parcerias e investimentos. E aí entra o projeto de nação. E como é que começa? Começa pela redução do número de ministérios, começa pela redução dos níveis hierárquicos. Nós evoluímos para a digitalização do governo. O governo tinha 150 serviços digitalizados. Hoje são quase 2 mil. O meu INSS, que é um dos serviços que nós temos no Ministério, pelo aplicativo, é o mais acessado de toda a América. São 400 milhões de acessos. Só para que a gente tenha uma ideia de quanto o Brasil evoluiu. Fizemos então menos para o governo, mais para as pessoas. Parceria com quem produz, a defesa das liberdades. Evoluímos para a situação de corrupção zero. Nós estamos há 3 anos no governo sem ter nenhum caso de corrupção. E o respeito ao direito de propriedade. Aqui cabe um parênteses. Eu sou veterinário, filho de veterinários, de uma família de veterinários. Meu pai era veterinário, eu sou veterinário, meu filho mais velho é veterinário. E proprietário rural, lá nos anos que eles estiveram no poder, podia dormir e fechar só o olho, porque o outro tinha que ficar aberto para impedir que a sua propriedade fosse invadida. Todos nós conhecemos essa história. E quem conhece a história do sul do Rio Grande, na fronteira com o Uruguai, sabe o que foi feito em Candioba, Pedro Machado e Pajé. E quem lembrar do projeto Ana Paula, que de tanto ser invadido foi transferido para o Uruguai. Hoje, no Uruguai, o mesmo grupo que está lá aqui é responsável por quase 70% das exportações de carne no Uruguai. Tudo isso aconteceu no Brasil. Mas foi para lá pelo desrespeito a um princípio fundamental,
que é coluna de sustentação de qualquer sociedade livre. E só para lembrar, aqui a maioria é filho de imigrantes. Todos os nossos antepassados vieram para o Brasil por uma única razão: para ter um pedaço de terra. Essa foi a razão que os alemães e os italianos atravessaram o oceano para vir para cá no século XIX. Conforme falou, vieram os reconhecimentos pela primeira vez na história. O Banco Mundial reconhece o Brasil como 7º líder em governo digital e o OCDE fez convite oficial para que o Brasil negocie a entrada na entidade. O início da transformação, então, isso vamos fazer 19, 20 e 21 bem rapidinho para a gente poder se contextualizar. Tiramos 30 mil cargos, reduzimos os ministérios, mudamos os níveis hierárquicos, cortamos privilégios, fim do desperdício, avançamos em concessões e privatizações. Só para que vocês tenham uma ideia, eu no ano de 2019 eu tive a responsabilidade de coordenar o PPI, Programa de Parceria de Investimentos. O Brasil concluiu o ano de 2019 com 450 bilhões de investimentos previstos, privados, nacionais e internacionais, para os próximos 10 anos. Você se prepare para que o Brasil vai ter de investimentos em 23 e 24, quando é o período de maior maturação dessas vendas e concessões que nós fizemos em 2019. Por isso que a gente esperava que em 2020 o Brasil fosse decolar. Nós vamos ver que aí chegou o vírusinho chinês e aí atrapalhou tudo. Respeitamos as liberdades do direito das pessoas e retomamos as obras, tudo isso em 2019. Fizemos alguns avanços importantes. A reforma da Previdência, que permitiu que o Brasil pudesse olhar para frente sem temer a falência do país. A lei de liberdade econômica, e aqui é uma coisa muito importante, a grande maioria aqui é empreendedor. Maiores países do mundo, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de gestão, que mais respeita a sua cidadania, que mais tem transparência em relação aos seus cidadãos. Então, por isso que a OCDE é tão valiosa. São 234 acreditações. O Brasil já tem 152. Ou seja, a gente vem trabalhando, e é por isso que de todos os países que querem entrar na OCDE, o Brasil hoje vem sendo o país priorizado para entrar lá. Na hora que a gente fizer parte desse seleto grupo de países, cada vez a nossa democracia fica mais consolidada, direito de propriedade definido, as liberdades individuais respeitadas, e nós nunca mais correremos o risco, se Deus quiser, de virar uma Venezuela, como corremos. O ministro Onyx Lorenzoni ainda falou que em 2020 a pandemia aumentou o desafio, mas não tirou o governo do rumo. Foram repassados recursos para o SUS, dinheiro para estruturar a saúde em estados e também municípios, 600 milhões de doses de vacinas. Os brasileiros foram às ruas em milhares de cidades de verde e amarelo por uma única razão: voltar a ter orgulho de ser brasileiro. Ou a gente já se esqueceu do passado? Eu estudei fora do Brasil. Eu andava pelas ruas de Davis, na Califórnia. E o que eu via? Eu via a bandeira dos Estados Unidos na frente da casa das pessoas. E eu dizia, mas meu Deus, como isso está acontecendo no meu país? Está acontecendo hoje. Hoje. Recentemente, eu fui lá no Mato Grosso, Lucas do Rio Verde, aquela região. E o avião, quando vem descendo, aquilo é uma coisa linda de ver. E ele deu um rasante sobre o aeroporto e fez uma volta para se localizar. Várias propriedades rurais com a bandeira do Brasil hasteada. A gente vai em Pernambuco, a gente vai no interior da Bahia, vai no Maranhão, e a gente vê a bandeira do Brasil. Ou seja, nós voltamos a acreditar em nós mesmos. Por quê? O governo decente, serve o país, fala a verdade e não teme enfrentar a verdade. Tivemos um presidente de luvas de pelica que falava vários idiomas, mas só sentava na mesa com o Romane Conti. Ou outro que se dizia do povo e as diárias eram de milhares e milhares de dólares em hotéis. O atual dorme em quarto de hotel de trânsito dos militares,
hotel de meia estrela, onde quer que vai, e quando vai a Davos, vai comer cheeseburger no shopping center. E quando vai a Nova York, come pizza na rua. E pau nele. Por quê? Porque ele é igual a gente. Só que eles acham que ele está errado, nós achamos que ele está certo. Nós fomos capazes, mesmo no pior momento, vamos para a próxima, nós somos capazes de poder responder às 600 milhões de doses compradas, o desenvolvimento de uma vacina 100% brasileira. Nós temos um dos maiores, ninguém fala disso, no Brasil se morre, lamentavelmente, 500 mil pessoas de doenças cardíacas, só para a gente ter um parâmetro de comparação. Mas ninguém fala que o Brasil recuperou 24,8 milhões de pessoas. Ninguém fala que o sistema italiano de saúde, o alemão, o francês, o espanhol, o português, o canadense, o americano falharam redondamente. Quando eu explicava o auxílio emergencial dos organismos internacionais, todo mundo queria saber como é esse tal desse SUS. O SUS é uma invenção brasileira. Mas funcionou. E funcionou por quê, deputado Papai? Porque o recurso chegou. Impostos zerados e reduzidos para medicamentos e produtos, auxílio emergencial, programas de preservação de empresas e empregos, dinheiro para compensar perda de arrecadação de estados e municípios. Também anunciou que está em desenvolvimento uma vacina contra a Covid-19. O Brasil tem um dos maiores índices de recuperação do mundo, com mais de 24 milhões de recuperados. Sentenciou, conforme informou no Rio Grande do Sul, com o Fecha Tudo, 130 mil CNPJs foram encerrados em 2020. É por isso que em 7 de setembro as pessoas vão para a rua. Elas enxergam, elas veem. Em 2020, já falei do Fecha Tudo, que funciona a trabalhar, né? Porque não tem saúde na miséria. Aqui foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Nós tivemos 130 mil CNPJs cancelados aqui. Se a gente botar em 3, 4 empregos, no mínimo, a gente vê aonde essa conta vai parar. Falou também do auxílio emergencial, apontando como o maior programa de transparência de recursos da história, implantado em apenas 6 dias, atendendo 68 milhões de pessoas, com efetividade de 99,94%. Segundo ele, para enfrentar a pandemia e preservar empregos, o Pronamp liberou 37 bilhões, sendo gerados 12 bilhões de empregos. E aí fizemos o auxílio emergencial. Essa responsabilidade caiu nos meus ombros. Um mês e pouco depois de eu ter assumido o Ministério da Cidadania, nós conseguimos implantar em 6 dias e o Brasil mais uma vez inovou. Por quê? Porque usou um aplicativo de celular. Todo mundo mandou cheque para a casa das pessoas. Os americanos voltou 30 milhões de cheques. 30 milhões de cheques. E aqui nós encontramos 68 milhões de pessoas com um grau de efetividade de 0,46%. O que é isso? Ou seja, fraude, falha, o erro de 0,46%. O melhor do mundo é o sistema de pensões americanas, que serve de referência a todos os nossos órgãos de controle, CGU, TCU, TCS, que fala, Valete, em 0,83%. Ou seja, brasileiro que trabalha direito faz melhor que americano. Informou que o governo reduziu mais de 1.000 normas trabalhistas para apenas 15.